Olá pessoal, boa noite. Desculpe o atraso, eu quis transmitir pelo computador, mas tá um pouco complicado a gente fazer transmissão desse novo sistema do Facebook pelo computador. Eu fiquei lá testando e não consegui entrar. Então queria saber se vocês estão me ouvindo bem e estou transmitindo pelo celular, por isso o atraso, tá? Desculpem por isso. Bom, hoje nós vamos iniciar com o Evangelho no capítulo 25, tá? O capítulo é o 25 que nós vamos estudar hoje. Os itens são os itens de 9 a 11, tá? Mas já vamos iniciar com uma prece, ok? Então vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, vamos pedir para que sejamos abençoados nesse momento, para que a espiritualidade nos auxilie, nos ajude nesse momento que estamos passando, de dificuldades, de tantas apreensões, de tantas sensações assim a respeito do nosso futuro, né, de restrições que temos nas nossas vidas. Vamos pedir para que possamos ter bastante aceitação, ter pensamentos positivos, vibrar positivamente, para que todos encontremos o nosso caminho, para que possamos viver em sociedade, seguindo as regras, nos adaptando, porque temos sempre muita capacidade de adaptação e não estamos sozinhos. Temos sempre os espíritos amigos, nossos protetores, nos auxiliando. Que assim seja. Bom, se puderem me dizer se estão escutando. Obrigada, Newton. Obrigada por dizer. Eu tinha me preparado toda com o computador, com fone, mas não deu certo. Enfim, a gente se adapta. Vamos fazer a leitura então. Quem tiver o livro é esse aqui, tá? O Evangelho, tá? Segundo o Espiritismo, tá bom? Se vocês tiverem outras edições, o livro que vocês tiverem em casa, tá? Inclusive, há diversas traduções e às vezes o que eu vou ler não é exatamente o que está escrito no livro de vocês. Não são exatamente as mesmas palavras, mas o sentido é o mesmo, tá? Então vamos lá. Não vos canseis pelo ouro, tá? São os itens 9, 10 e 11 do capítulo 25. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, o que Jesus quis nos dizer nesse trecho aqui? Jesus nos convoca a pensarmos menos nos bens materiais e mais nos espirituais nesta passagem. O material é necessário? Vocês acham que o material é necessário? Nós estamos num mundo ainda que nós precisamos da matéria, nós temos necessidade da matéria, então o material ainda é necessário. Mas nós devemos observar que não há a necessidade dessa ânsia de trabalhar muito e juntar coisas materiais, pois na nossa desencarnação elas ficarão na Terra. Nada levaremos. Devemos sim ser remunerados dignamente por nosso trabalho, mas ter como foco central o aprimoramento espiritual, tá? Então nós temos necessidades materiais nesse plano e a gente trabalha, a gente luta para manter as nossas necessidades e muitas vezes necessidades dos nossos familiares, tá? Então isso realmente é necessário. Mas será que nós não temos essa ânsia de trabalhar e juntar muito? Se nós juntarmos muito, nós vamos levar isso no nosso desencarne? A gente sabe que não, né? Então, não há necessidade desse apego à matéria, tá? É isso que nos chama a atenção Jesus. Vamos continuar a leitura aqui. Então, o item 10, ele diz assim: E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que vos retireis, e ao entrardes na casa, saudai-a dizendo, paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz, e se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa,
nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Isso está em Mateus. E aí aqui o texto do Evangelho segundo o Espiritismo segue no item 11 com uma explicação. Então essas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos ao enviá-los anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido, mas então eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, estas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. O que é cupidez? Cupidez é uma cobiça, uma ambição muito grande. Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas, e por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno a vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem? Ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constranger e se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Então vamos analisar essas palavras do Mestre Jesus e essa explicação que está aqui no nosso Evangelho, porque o Evangelho ele tem as explicações que os Espíritos deram para Kardec, né? Então vamos ver o que o Espiritismo tem a dizer a respeito dessas palavras do Mestre Jesus. Jesus aqui falava das pessoas que viajavam e iam se hospedando ao longo do caminho. Hoje em dia sabemos que não dá para sair sem provisão e se hospedar na casa de quem não nos conhece ou de quem nós não conhecemos, não é verdade? Os tempos mudaram e a violência tem crescido, infelizmente. Mas Jesus não falou só para os homens, ele falou para os espíritos. Jesus fala de como devemos nos portar ao entrar na casa de uma pessoa, levando a nossa paz, a nossa gentileza, gratidão pela acolhida, uma verdadeira aula de estilo e educação doméstica. E o que fazer se o dono da casa não nos recebe bem? Devemos falar mal dele e pichar-lhe a casa, por exemplo? Não, não devemos fazer isso, não é verdade? Jesus recomenda que saiamos batendo o pó de nossas sandálias, que não devemos levar nada de lá, nem as lembranças tristes, né? Que a gente deve deixar para trás tudo mesmo, né? Bater o pó da sandália é a gente deixar para trás tudo que aconteceu ali. Se não foi agradável para nós, que não fiquemos lembrando e que não tenhamos sensações ruins, que não levemos essas impressões negativas, né? É Jesus nos chamando à não violência, né? E olha só que interessante, ele diz: se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quer dizer, o pensamento de paz se propaga e afeta os de dentro da casa, que pode ser qualquer lugar, na verdade, essa casa que se refere aqui. Não é só uma visita que a gente faz para amigos, para conhecidos. Pode ser o nosso próprio lar, pode ser o trabalho, pode ser a escola, pode ser a faculdade.
tá? Então, tá falando sobre ambientes que a gente pode adentrar, né? Esse pensamento pode ser retribuído ou não. E o pensamento, então, volta até nós. Tá? A gente vai levar alguma palavra a algum lugar, que nem eu tô levando a palavra de Jesus através do Espiritismo para vocês, ela pode ser bem recebida, como ela pode não ser bem recebida. Né? O importante é fazermos isso de coração aberto, com boas intenções, que tudo que a gente faz de bem, retorna de bem para nós. Né? Sem imposições, ninguém está aqui impondo nada. Por isso o Espiritismo não tem dogmas. Nós fazemos apenas reflexões, estudos das palavras do Mestre, através do conhecimento que foi passado para Allan Kardec, que nós tentamos repassar aqui, ok? Bom, por isso, justamente, que eu estou falando para vocês, que a doutrina espírita nos orienta, segundo a lei de causa e efeito, que nós devemos nos esforçar por querer o bem para as pessoas, pois que toda ação tem uma reação, e ninguém gosta de reações desagradáveis. Né? Então, quando a gente se propõe a fazer o bem, a gente está emanando energias positivas, a gente está causando um bem, e esse bem com certeza retornará para nós. Né? Não importa se esse bem às vezes pode não ser tão bem recebido. O que é importante é a nossa emanação, a nossa tentativa, né? De fazê-lo de coração aberto, sem esperar retorno. Né? O retorno ele sempre vem para nós, ok? O nosso compromisso é levar a paz e nisso se inclui não levar a maledicência e a crítica infrutífera. Kardec, ao final dessa lição, ele faz um comentário para fechar esse assunto. Então, esses itens aqui, 9, 10 e 11, eles são bem curtinhos. Vamos ver o que ele fala. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. O que é esse anátema? Anátema, na verdade, vem da linguagem religiosa. Anátema é uma sentença de maldição que expulsa da igreja, uma excomunhão. Aí, por extensão, essa palavra significa condenação, repreensão, execração. Então, não lanceis o anátema, não lanceis a condenação, a repreensão sobre os que não pensam como vós. Nossa, isso devia ser bastante refletido e aplicado em termos de política, né? Por exemplo, não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós, né? Acolhei os que vos procuram e deixeis em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo e deixeis das palavras de Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Então, com isso, a gente termina, né? Já foram feitos outros estudos aqui nas outras quartas. Quarta passada, a transmissão ao vivo ela aconteceu, mas ela ficou disponível apenas para os administradores. Então, a gente já publicou agora hoje o vídeo dos itens anteriores, de 6 a 8, tá? Então, vocês podem assistir a palestra do Fausto, né? O estudo do Fausto, que é o anterior ao meu que está disponível, tá? Para finalizar, já que esse capítulo todo chama Buscai e Achareis, né? Eu fiz a finalização aqui. O que a gente pode pensar? Vamos analisar, pensar o que é esse Buscai e Achareis. Na verdade, sabe aquela frase assim, quem procura acha, um dito popular? A gente tem vários ditos populares, né? Quem procura acha, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, tá falando justamente dessa questão da lei de causa e efeito, não é? Como que nós vamos colher um clima agradável se a gente está semeando vento, né? Então, cuidado com o que plantamos, cuidado com o que espalhamos, né? Esses itens aqui falam sobre a maledicência também.
Então, muito cuidado, né, com o que a gente propaga, com o que a gente espalha por palavras e por atos, né? E sobre esse tema do buscar e achareis, eu fui dar uma pesquisada na internet e eu achei, assim, maravilhoso um texto do professor José Herculano Pires, né, um grande espírita, que nos deixa, assim, umas orientações a respeito de buscar e achareis, para equilibrarmos a nossa atitude mental na vida diária, né? São assim, recomendações em itens para a gente ter uma boa condução da nossa vida diária. Então, a modo de prece, já finalizando, eu gostaria de ler isso para vocês. Então, 1. Ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. É fazendo que se aprende, vou aproveitá-lo. Aí você pode repetir isso várias vezes, procurando manter essas palavras na memória. 2. Ligue-se aos pensamentos bons e alegres. Repila as más ideias. Compreenda que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias e as más tendências existem para você vencê-las, nunca para se entregar. Mude a maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Se alguém está irritado, não entre em sua irritação. Trate-o com bondade, ajude-o, que também será ajudado. 4. Vigie seus sentimentos, pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Lembrem do vigiai e orai, então que a gente possa vigiar o nosso pensamento, né? 5. Não se considere vítima. Você pode estar sendo o algoz sem perceber. Pense nisso constantemente para melhorar suas relações com os outros. Viver é permutar. Examine o que você troca com os outros. 6. Ao sentir-se abatido, não entre nesse astral. É difícil sair dele. Lembre-se de que seus males são passageiros, mas se você os alimentar, eles durarão. É você que sustenta seus males. Cuidado com isso. 7. Frequente a instituição com que se sintoniza. Não fique pulando de uma para outra. Quem não tem constância, nada consegue. 8. Se você ouve vozes, não dê atenção. Reflita simplesmente. Não tenho tempo a perder. 9. Se você tem visões, sente toques ou arrepios, não dê atenção. Não se assuste com esses efeitos físicos. Leia diariamente de manhã à noite, ao deitar-se, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e medite sobre o que leu. Abra o livro ao acaso. Neutralize influências negativas com o poder da sua vontade. 10. Reformule o conceito de si mesmo. Você não é um pobrezinho abandonado no mundo. Os próprios vermes são protegidos por leis naturais. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo, com paciência e confiança. Você não depende dos outros, depende de sua mente. Mantenha arejada. E 11. Estude as obras de Allan Kardec. Então era isso por hoje. Terminamos esse capítulo 25. Seguimos com as nossas atividades no GEAL de forma remota, né? Então, neste domingo, vocês vão ter outra palestra. Na outra quarta, a continuação do estudo do Evangelho, né? Seguimos com as nossas atividades, continuamos tendo aulas online da evangelização, continuamos tendo mocidade, alguns trabalhos da casa também continuamos sempre com a ajuda aos menos favorecidos. Vocês podem fazer doações na nossa casa às terças e às sextas durante o dia, doações de alimento, tá? Sempre estão sendo publicadas nas nossas redes sociais, no Instagram, no Face, as informações dos acontecimentos da casa, e que vocês possam seguir conosco por estes meios remotos, eletrônicos, até que possamos voltar ao presencial. Então, que tenham uma boa semana, que fiquem com Deus e em paz, com saúde e segurança. Que assim seja.